bandidos atacam pela segunda vez o mesmo banco em menos de um mês em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A agência da Caixa Econômica Federal foi explodida no final da madrugada. A quadrilha age sempre da mesma maneira, no estilo novo cangaço. A reportagem é dele, Rodrigo Assis, na tela. As imagens mostram a violência do ataque. As paredes da agência bancária ficaram destruídas. Com a explosão, portas e janelas foram arrancadas. O banco fica na Avenida Getúlio de Moura, no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Essa mulher conta que a ação durou cerca de 10 minutos. Era 4h14 da manhã, eu estava dormindo, aí eu escutei aquela bomba medonha, mas uma coisa horrível. Isso aqui tremeu tudo. Aí eu pulei da cama, aí eu comecei a escutar eles falando: é aqui, não sei o que, aquela coisa toda. E para mim, é as mesmas pessoas que fizeram há um mês atrás ou por aí. É a mesma voz. Quando era 4h22, aí eles já estavam indo embora. Aí eles soltaram 2 bombas muito fortes. Estremeu tudo. Parte do teto da agência desabou em cima das cadeiras. Os bandidos deixaram para trás uma marreta. Esse aqui atrás é um dos 3 ônibus que foram utilizados pelos criminosos para fechar as ruas aqui no entorno e tentar impedir a chegada da polícia. Os passageiros que estavam no coletivo foram impedidos de usar o telefone celular para não gravar a ação. Na fuga, houve um intenso confronto e uma das portas do veículo foi atingida por um disparo que deixou o vidro totalmente estilhaçado. Eram cerca de 7 criminosos encapuzados que conseguiram fugir sem levar um centavo. Eu vim aqui para resolver o negócio, quando fui ver a caixa explodida. E agora eu tenho que ver para onde eu vou resolver o problema. Parece que é de guerra. Estou aqui... Aconteceu, quando a menina me falou, eu falei assim, eu não acreditei. Já é a segunda vez, não é? Sempre é isso, cara. Tem que parar com isso, não é? Essa mesma agência bancária foi alvo de criminosos em janeiro deste ano. Mas os assaltantes foram surpreendidos pela chegada da polícia. Houve troca de tiros e um PM foi baleado no braço. Essa aqui é uma região conhecida no centro de São João de Meriti por abrigar diversas agências bancárias. Quase todas elas já foram alvos de alguma ação criminosa. Essa aqui atrás, que fica a cerca de 200 metros de onde aconteceu a ação de hoje, está fechada desde setembro do ano passado, depois de ser explodida durante um ataque. Mais de 20 homens fortemente armados participaram da ação. Durante a fuga, eles deixaram um rastro de destruição. Carros foram incendiados para evitar a chegada dos policiais. Por volta das 9h30 da manhã, uma equipe da Polícia Federal, que vai investigar o caso, chegou ao local. Depois de tantos ataques criminosos, quem mora na região vive com medo. A sensação é da gente não ter paz, não ter sossego. Aí a pessoa tá dormindo, a pressão sobe. Até agora eu tô com a pressão alta, tô tomando remédio. É terrível, é terrível. Esse tipo de ação orquestrada é aquilo que se chama de novo cangaço. Esses criminosos especialistas costumam vir, às vezes, de outros estados, mas recrutam traficantes e bandidos das localidades próximas onde eles vão atuar. Ali, eles imperam o terror. Por quê? Pegam carros, ônibus, fecham vias, colocam fogo, vêm com armamento pesado que muitas das vezes são alugados desses traficantes das localidades próximas e explodem a agência para tentar levar uma grande quantia de dinheiro. Só que o próprio Carregosa já me dizia aqui que às vezes esse número é muito inferior do que eles esperavam. Então, para falar do assunto, eu vou agora lá para São João de Meriti com ele, Rodrigo Assis, que traz mais informações para a gente. Rodrigo, bom dia para você. Polícia Federal aí já deve estar acontecendo uma perícia para ver se ainda tem artefato explosivo, né? E tentar entender como foi a ação desses bandidos e se as imagens de câmera de segurança ainda estão aí para serem utilizadas na investigação. Não é isso, querido? Bom dia para você.
Bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão ligados aqui no SBT Rio. É isso mesmo. Essa equipe da Polícia Federal chegou aqui por volta das 9h30 da manhã. Eles realizaram uma perícia preliminar aqui do lado de fora da agência. Isso porque eles estavam aguardando a chegada de uma outra equipe da CORE, do Esquadrão Antibombas, para realizar uma varredura no interior dessa agência bancária. Essa equipe do Esquadrão Antibombas chegou há cerca de 5 minutos. O vovô Miltinho vai mostrar pra gente. Eles estão bem aqui atrás. Eles estão se preparando para entrar no interior da agência bancária para fazer uma varredura e depois liberar o local para que a equipe da Polícia Federal possa realizar aí a perícia, né, que vai ajudar a esclarecer todas as circunstâncias desse crime. Infelizmente, Caio, quem vive aqui na região de São João de Meriti, e nós encontramos diversos moradores aqui da região que vieram falar com a gente, que São João de Meriti está jogada às traças, sem segurança, que eles não se sentem mais livres para poder ir e vir. Essa é a segunda agência bancária da Caixa que é completamente destruída aqui na região. Um outro caso aconteceu em setembro do ano passado, como nós mostramos no VT, e até hoje essa agência está fechada. E agora essa segunda, ou seja, quem vive aqui nessa localidade de São João de Meriti não pode mais contar com os serviços da Caixa Econômica. Precisa se deslocar ou para Pavuna ou para um shopping que fica do outro lado do município de São João de Meriti. É um verdadeiro absurdo. Olha só, Rodrigo, eu vou pedir ao vovô Miltinho que possa voltar naquela imagem que você mostrou agora há pouco, ali do lado onde os agentes do Esquadrão de Antibombas, eles vão tentar entrar ali. Vai lá para mim, Miltinho, por favor. Fecha lá, imagens do repórter cinematográfico Milton Rocha, o meu cinegrafista do dia a dia. Vocês percebem agora que esse agente está colocando aquela roupa especial ali. Essa roupa é importante no momento de entrar na agência onde bandidos utilizam artefatos explosivos. Vocês vão lembrar aqui que no ano passado, com a Isabelle Benito apresentando o jornal e eu na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nós mostrávamos um agente do Esquadrão Antibombas, lá da CORE, entrando na agência da Caixa Econômica Federal e minutos depois, uma grande explosão que aconteceu lá dentro. O policial teve que ser retirado de lá. Graças a Deus, por causa dessa roupa aí, que protege o agente, ele não ficou ferido naquele momento, só ficou sem conseguir ouvir direito. Então, essa roupa é muito importante. Eu já fiz matéria ainda, quando eu trabalhava com Wagner Monte, colocando uma roupa dessa aí. Ela pesa muito. Para você conseguir andar, você tem que ter um treinamento. E no momento de entrar, porque esses artefatos explosivos costumam ficar ainda na agência. Então, eles detectam, veem onde está ali, depois podem entrar até mesmo com aquele robozinho que vai tirar o artefato de lá para detonar, caso ele seja encontrado. Essa ação da CORE, né, do Esquadrão Antibombas, é importante até mesmo para que daqui a pouquinho, quando o pessoal for fazer a perícia ali, não tenha um problema ainda maior. Agora, o Rodrigo Assis, me fala o panorama aí que você está vendo agora, porque as imagens feitas brilhantemente pelo Milton Rocha já mostram aí toda a destruição. Agora, a gente percebe que o perímetro está isolado para que a própria Polícia Federal faça essa perícia importante aí que deve acontecer daqui a pouquinho, nas próximas horas. Não é isso, Rodrigo? Pois é, Caio, a destruição foi grande, foi imensa, viu? É possível ver aqui estilhaços espalhados aí por toda a calçada. Inclusive, eu vou pedir para o vovô Miltinho mostrar a marreta utilizada pelos bandidos, que foi deixada para trás. Também vai ser um objeto dessa investigação. Agora, vale lembrar que essa mesma agência foi alvo de uma outra tentativa de assalto no mês passado, no dia 9 de janeiro. Só que naquela ocasião, os bandidos não conseguiram
conseguiram concretizar aí o seu plano porque uma equipe da polícia militar chegou no local a tempo e os bandidos acabaram fugindo. Agora, só para você ver, Caio, como realmente os moradores aqui da região se sentem inseguros, essa viatura aqui, ela participou da ação para impedir o assalto no dia 9 de janeiro. E veja aqui, ó, uma marca de bala, né? Bem próximo aqui aonde fica o policial, no banco do carona, né? Essa marca aqui foi do mês passado e agora a história se repete de forma pior. Nós entramos em contato com a Polícia Civil, que nos emitiu uma nota dizendo que uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis passava aqui pela região, seguindo em direção à cidade da polícia, quando eles avistaram aí esse grupo criminoso tentando assaltar essa agência bancária. E foram eles que interviram na situação. Houve um intenso confronto. Ônibus foram parados, né? E até mesmo pegos aí para servirem de barricada, né? Inclusive um deles, o último que estava aqui, foi liberado agora há pouco pela polícia e essa nota da Polícia Civil informa que inicialmente o caso foi registrado na DRFA, só que foi encaminhado para a Polícia Federal, que é quem vai ficar aí cabeceando essas investigações. O clima aqui na região dos moradores, de todo mundo que passa por aqui, é de consternação, porque as pessoas se perguntam, de novo, outra vez, perdemos mais uma agência bancária e agora, né? Idosos, pessoas que precisam do serviço bancário da Caixa Econômica aqui na região, agora vão ter que se deslocar para bem longe. E realmente a gente fica se perguntando, Caio, até quando, né? Até quando? E esses vagabundos agem aí deliberadamente, é uma quadrilha, como você bem disse, muito bem orquestrada, né, que age em diversas regiões do estado. E, infelizmente, São João de Meriti vem sofrendo aí a cada dia que passa. A senhora aí falou que quem sofre é o povo, que tem de se deslocar para outro local ainda mais distante para ter atendimento. Carregosa é aquilo que a gente fala. Parece que eles têm informações privilegiadas para chegarem ali para tentar atacar novamente. Em menos de um mês, em 30 dias, novamente a mesma agência. Eles já tentaram atacar no início do mês. E teve uma outra agência, também da Caixa Econômica ali, que foi atacada por criminosos naquela região. Lembrando que no ano passado, só em São João de Meriti, eu, Jackson Silva, Branca Andrade, fomos para outras agências em São João de Meriti, que também foram atacadas nesse mesmo estilo do novo cangaço. Fecha a rua, põe fogo em ônibus, põe fogo em alguma coisa, sai metralhando tudo, levando o terror para aquela região. Então, tem que ver como foi essa dinâmica certinho, tanto dessa quanto da outra. O que me parece dessa daí é que eu acho que eles perderam a mão na quantidade de explosivo, né? Porque a explosão foi muito grande. E o que acontece? Quando você investiga esse tipo de crime, cada quadrilha usa uma forma diferente de explosivo e usa uma forma diferente de abordagem nesse local. Então, isso às vezes é muito importante para você ter um direcionamento de quem pode ter sido. E às vezes pode ser, inclusive, quadrilhas diferentes. Tem alguns tipos genéricos que a gente vê acontecendo. Gente de fora, que já tem essa expertise, vem para o Rio de Janeiro e aí, junto com o crime organizado, esse crime organizado ele vai dar logística para esses criminosos, ou seja, vai dar pessoal, armamento para poder atuar, ou realmente o próprio crime organizado aqui do Rio de Janeiro, que já tem também criminosos já especialistas em explosão de caixa eletrônico. Então você também já vê isso acontecendo de criminosos aqui do Rio de Janeiro. E aí você tem que saber mais ou menos como foi. E hoje em dia, o diferencial de investigação, principalmente quem já lida com esse tipo de investigação, como a Delegacia de Roubos e Furtos, é saber como foi feita. Porque dependendo do explosivo usado, da técnica utilizada, como foi feito, você já tem até um direcionamento de qual quadrilha pode ter realizado esse crime. Eu vou chamar novamente o Rodrigo Assis, lá do local, né? Agora você está vendo a imagem ao vivo aí do Milton Rocha, é o momento em que o agente ali do Esquadrão Antibombas vai entrar na agência. Atrás de você aí, ó, o Rodrigo, sai da frente rapidinho da tela, ó, tá atrás de você, nesse momento, o agente do Esquadrão Antibombas, vai comigo, Miltinho, vai entrando,
Essa imagem é muito interessante, ó. A dificuldade dele entrar. A gente percebe que a agência está toda detonada pelos explosivos que estavam lá dentro. Provavelmente a agência está sem energia, porque precisa se cortar energia por causa dessa explosão que aconteceu lá. É um momento de apreensão, tá, gente? Porque esse agente, ele é treinado para entrar nesses locais que tá nessa área aí, meio que como se fosse conflituosa. Então ele vai tirando tudo aos poucos, pede a nossa equipe a se afastar, brilhantemente o Rodrigo e Miltinho, chega um pouco para trás aí, porque Gigi já falou aqui, pede meu avô para chegar para trás. Gigi falou, Dona Tânia falou, vão chegando para trás aí. Nesse momento a gente vai entrando, ele deve pegar algum produto ali para levar lá para dentro, que caso ele encontre algum artefato explosivo, automaticamente ele já tem que trazer o material para lá. Se ele perceber que não pode ser detonado, ou então o robozinho entrar ali na agência. Agora sim, o Rodrigo Assis, traz pra gente aí o que você tá sentindo e o que você tá vendo aí em São João de Meriti, meu amigo. Pois é, Caio, nesse momento, como você bem disse, um agente do Esquadrão Antibombas entra na agência, né, realizando aí essa varredura, porque logo após essa varredura, o local será liberado para que a Polícia Federal, responsável pelas investigações, possa realizar a perícia lá dentro. Nós vamos continuar acompanhando e qualquer novidade, eu chamo você de novo aqui no SBT Rio. É com Rodrigo, você aí sabe no o que estúdio. eu quero perguntar para você? Se você e o vovô Miltinho, se antes dessa entrada do agente aí do Esquadrão Antibombas, se ele já tinha utilizado antes o robô para fazer a varredura, porque em toda vez que eu vou fazer uma matéria como essa, a gente percebe que primeiro eles utilizam o robô para entrar, para ver o que tem, faz uma primeira varredura, aí depois vai o agente do Esquadrão Antibombas, vê como é que está a situação, localizou e viu, eles montam todo o aparato ali na região perímetro para poder tirar o artefato, caso seja encontrado, para levar para uma área segura e ser detonado. É basicamente assim Sim, que a gente vê toda vez, né, Carregosa? Mas o que acontece? A probabilidade de ter um artefato ainda sobrando aí é baixa. Até por isso que ele está sem luva, né? Porque essa roupa, na verdade, ela pesa muito, pesa muito. Tanto é que se ele ficar meia hora andando ali, ele já sai exausto. Só vou discordar de você uma coisa. O que você falou é baixa. Toda vez a gente fala isso aqui, mas o que eu vi lá na Taquara no ano passado, a gente conversava com a gente do Esquadrão Antibombas, pessoal de casa e quem está no trabalho agora comprando o serviço. Não, ele está entrando agora para fazer uma varredura. Ele acabou de entrar e houve a explosão dentro do caixa, então, dentro da Caixa Econômica Federal, na Taquara. Ou seja, é uma situação de perigo que tem que ter uma atenção. Por isso que ele está paramentado, porque paramentado. essa explosão ela causa um deslocamento de ar e a gente não sabe ainda se o prédio foi abalado ou não, quais os riscos daquela região. Sim, então, assim, por isso que ele está paramentado. Então, ele está seguindo o protocolo, mas você tem uma escala de probabilidades, né? Então, assim, primeiro o robô em local confinado é um pouco mais complexo de utilizar, né? Até por conta da mobilidade do robô. Eles devem ter feito análise ali, o Esquadrão Antibomba, tanto da Federal quanto da Polícia Civil, de todos, já estão muito acostumados com isso. Eles já sabem a probabilidade, qual tipo de material explosivo que pode ter, para eles saberem se já dá para entrar logo. Porque se eles forem fazer todo um aparato numa probabilidade muito baixa, ele também atrapalha a própria investigação, porque a investigação também tem um tempo. O local, a investigação do local, da perícia, é muito importante. Então você vê que ele está passando ali para fazer aquele check-up do local mesmo. Se pode ter ainda algum explosivo remanescente na localidade. Tanto é que ele está sem luva, porque se tivesse uma probabilidade alta, ele não estaria sem luva, porque se explode alguma coisa, ele perde as mãos. Mas a outra vez na Taquara, ele também estava sem luva. Cara, mas e assim, aconteceu a mesma coisa. Eu acho. Deixa eu voltar lá com as imagens. Agora há pouco, na imagem do vovô Miltinho, a gente mostrou ali que tinha um buraco. Logo na porta da entrada, que é a porta de vidro, claro, se quebrou, mas tinha um buraco ali. E a gente adianta falando também, né, Rodrigo Assis, que os idosos que costumam receber os seus benefícios pela Caixa Econômica Federal vai ter de andar mais um pouco, que já é a segunda agência da Caixa Econômica Federal atacada por eles. Aí é essa aí, atacada pela segunda vez em menos de 30 dias, Rodrigo.
Pois é, Caio, com relação à pergunta, né, sobre o uso do robô pelo esquadrão antibombas, nesse caso aqui especificamente, eles não utilizaram esse robozinho, tá? O agente colocou toda aquela roupa paramentada e agora, como nós acabamos de assistir, entrou e está fazendo a varredura lá dentro. Agora, a questão dos idosos e das pessoas que precisam dos serviços da Caixa Econômica é realmente muito difícil, porque quem mora aqui perto, quem vive aqui perto, não pode mais contar com esses serviços. Vai ter que se deslocar ou para Pavuna ou para um outro ponto, quase do outro lado de São João, uma agência que fica dentro de um shopping. É realmente uma situação muito difícil. Infelizmente, com o avanço desse grupo criminoso que tem tocado o terror em diversas partes do estado, quem perde é a população, porque a outra agência está fechada desde setembro. Essa daqui agora vai reabrir quando? Não se sabe. Não se sabe nem se vão reabrir. Ou seja, a população vem pagando aí um alto preço. É realmente uma situação muito difícil, Caio, e um cenário de muita tristeza, porque você vê uma destruição muito grande. A explosão foi tão forte que as janelas foram arremessadas, foram arrancadas, né? As portas, elas foram também arrancadas. Então, realmente, a quantidade de explosivos utilizadas aí por esse grupo criminoso foi realmente muito grande. Como o Carregosa estava falando agora há pouco, eles perderam a mão na quantidade aí dessas bombas, porque por muito pouco não levou, foi o prédio inteiro pelos ares. Verdade, Rodrigo. Daqui a pouquinho eu volto com você ainda aqui nessa edição do SBT Rio, justamente para falar dessa saída desse agente do esquadrão antibombas, se de repente alguma coisa foi encontrada, e a partir daí essa perícia que deve ser feita aí nesse prédio para saber o que aconteceu, se tem imagem de câmera de segurança e também saber se a estrutura do prédio foi abalada por causa dessa explosão. Já já Rodrigo Assis volta com a gente aqui no SBT Rio.